Flamengo 0, Internacional também 0 pela rodada 21 do Campeonato Brasileiro 2023. Vamos fazer uma análise tática e contar a história desse jogo. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O Flamengo entra no jogo numa base de um 4-2-3-1. Time que se defende com a marcação individual dos três meias. Então o Arrascaeta pega individualmente o Gabriel, o Thiago Maia pega o Matheus Dias e o Pulgar pega o Bruno Henrique. Então os três fazendo essa marcação individual forma ali um desenho de um 4-2-3-1. Esse é o time defensivo do Flamengo. Sendo que o Gabriel, várias vezes ele tenta sair dessa marcação individual do Arrascaeta e aí ele desce na linha dos zagueiros para buscar a bola, para sair jogando. Então por conta disso, o Arrascaeta acaba subindo também para acompanhar o Gabriel e aí ele acaba ficando ao lado do Gabigol, então formando um 4-4-2. Então essa é a variação defensiva do Flamengo de acordo com a movimentação defensiva dos dois meias, né? Formando então esse é o time defensivo do Flamengo. Ofensivamente, o Bruno Henrique cai pela esquerda, o Arrascaeta cai pela meia esquerda e aqui pela ponta direita, o Luiz Araújo, em regra, sobe pela ponta. E aí o Wesley cruza, né, e cai pelo meio aqui, e esse é o time ofensivo do Flamengo. A partir disso aqui, dessa base aqui, você tem as movimentações de três jogadores, né? Primeiro o próprio Wesley, porque na regra ele cai pelo meio, mas ele também troca de posição com o Luiz Araújo, em alguns momentos ali, quando o Luiz Araújo por algum motivo não está na ponta, ele sobe pela ponta. O Gabigol é um cara que flutua, ele não fica parado, né? Cai pela esquerda, pela direita, às vezes ele entra nesse meio aqui, dos meias também, então essa é a movimentação do Gabigol. E o Ayrton Lucas é um cara que no início do jogo ele fica um pouco mais atrás do Bruno Henrique, ele deixa o Bruno Henrique jogar, né? Só que durante o passar do tempo do jogo ali ele começa a subir, começa a se movimentar. E aí isso aqui altera um pouco a formação tática do Flamengo, e a gente vai chegar lá, né? Então vamos chegar lá, quando chegar no momento propício a gente vai explicar o que acontece. O Inter entra no jogo numa base de um 4-3-3. Time que se defende com o Maurício e o PH descendo aqui para formar um 4-1-4-1 na linha aqui de Matheus Dias e Bruno Henrique, né? Então esse é o time defensivo do Inter no início do jogo. Ofensivamente, os dois sobem nas pontas, formando esse 4-3-3 na saída de bola, e na medida que o Inter vai subindo, o Malo sobe para o ataque. E aí com a subida dele, o Maurício cai para o meio para que o Malo suba. E aí a partir disso aqui, tem uma movimentação do próprio Maurício, porque além de pegar esse meio aqui, bem pela direita, ao lado do Valência, além de entrar na área, ele também acaba saindo para o meio campo. Então às vezes ele cai para o meio, ele vem buscar aqui pelo meio, às vezes ele cai pela esquerda aqui também e sobe pela esquerda, e nisso que ele dá esse espaço aqui no meio pela direita, porque ele está na esquerda, o Matheus Dias entra. Então essa movimentação aqui acontece várias vezes no primeiro tempo, várias, umas 2, 3, 4 vezes eu vi isso aqui acontecer, que é a subida do Malo, o Maurício cai pelo meio e ele aos poucos vai caindo pela esquerda e aí o Matheus Dias entra também. Então isso aqui acontece várias vezes durante o jogo no primeiro tempo, especificamente do Inter, né? Mas a base é basicamente essa aqui, com o Malo subindo e o Maurício pela direita. Esse é o time ofensivo do Inter no início do jogo, isso aqui vem a mudar durante o jogo, a gente vai chegar lá também. Primeiro tempo, então, é um jogo que começa com o Flamengo propondo, o Inter é mais reativo, só que é um jogo meio mais ou menos, né? Jogo meio morno no primeiro tempo. Logo no início ali, o Flamengo tem duas chances de gol, uma do Luiz Araújo, um chute cruzado naquela falha de saída de bola do Nico Hernandes, e o Pulgar tem uma chance de cabeça também para fora. Aos 15 minutos, mudança no Flamengo. O Flamengo faz uma mudança, né? Porque o Arrascaeta sai machucado, e aí entra no lugar dele o Vitor Hugo, na mesma posição. Aqui, uma chance para cada lado. O Depena para o Inter tem um chute de longe para fora. E o Luiz Araújo tem aquela chance cara a cara com o Kehler num passe espetacular do Pulgar, que o Kehler vai bem no lance, né? Aos 34 minutos, mudança no Flamengo de novo, porque o Luiz Araújo agora sai machucado. E aí, para entrar para o lugar dele, entra o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro entra na do Wesley, né? Porque ele agora entra pelo meio. E aí o Wesley agora sai da lateral e sobe pela ponta. Então essa mudança de posicionamento entre Everton Ribeiro e Luiz Araújo, aos 34. E nesse fim de primeiro tempo, mais nada acontece, só que o Flamengo começa a liberar um pouco mais o Ayrton Lucas. Quando o Ayrton Lucas começa a subir, o Vitor Hugo cai para o meio, para o Bruno Henrique dar espaço para que o Ayrton Lucas suba. Então o Flamengo forma aqui uma linha de 5 aqui atrás do Gabigol, basicamente, com o Vitor Hugo centralizado, né? E assim termina o primeiro tempo dessa forma, 3-1 em chances de gol para o Flamengo, 0-0 no placar. Intervalo do jogo, só para te lembrar de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é muito importante, tá? Então se inscreva no canal e curte o vídeo, não se esqueça. Segundo tempo o Inter faz uma mudança, duas mudanças.
Sai aqui o Luiz Adriano para a entrada do Valência e sai o Maurício para a entrada do René. O René entra aqui na posição do Depena, que estava jogando de lateral. O Depena vem para a meia esquerda na posição do Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai lá para a direita na posição do Matheus Dias. E o Matheus Dias agora faz a do Maurício. Mesma movimentação do Maurício, indo para a ponta, caindo pelo meio, né? Quando sobe aqui o Malu, né? Malu. E o Inter e o Flamengo faz uma mudança também tática, né? Não muda ninguém, mas muda taticamente. Por quê? Para o segundo tempo, o Vitor Hugo sai desse meio campo aqui que ele estava fazendo no fim do primeiro tempo e vem para a meia direita. E aí o Pulgar vira o primeiro volante e o Thiago Maia alinha ao Vitor Hugo. E aí Everton Ribeiro e o Bruno Henrique sobem para o ataque aqui, formando então esse é o time ofensivo do Flamengo. O Flamengo então basicamente volta para o segundo tempo num 4-3-3, que ataca com a subida dos dois laterais. E esse é o time ofensivo do Flamengo para o segundo tempo. Segundo tempo, então, o Flamengo começa ali já com uma chance do Léo Pereira de cabeça, né, para fora, numa cobrança de falta. Só que depois disso aqui, a partir dos 5 minutos ali, cara, o Inter é melhor do que o Flamengo. O Inter meio que começa a controlar o jogo, né? Começa a tocar ali o posse de bola. O Flamengo erra muito, a torcida fica impaciente, né? Então o jogo fica meio favorável para o Inter. Aos 10 minutos do segundo tempo, tem aquele lance do pisão do Wesley no Pedro Henrique, do Inter, né? Então, assim, seria um pênalti pro Inter. Cara, foi um lance totalmente sem querer, mas eu acho que o sem querer também é falta. Eu acho que eu teria dado pênalti, né? O juiz não deu, o VAR não deu também, segue o jogo. Aos 15 minutos, mudança no Inter. 3 mudanças e mudança tática. Sai o PH para a entrada do Alan Patrick, que entra aqui centralizado na posição tradicional dele. Sai o Malo para a entrada do Vitão. O Vitão entra na posição do Igor Gomes e o Igor Gomes agora faz a lateral direita. E sai também o Matheus Dias para a entrada do Arangues. O Arangues entra ao lado do Gabriel. Nisso o Depena agora fecha aqui pela esquerda e o Bruno Henrique fecha pela direita. O Inter nada mais nada menos do que é um 4-2-3-1 tradicional do time titular do Inter. Time que se defende com o Alan Patrick e a Valência um do lado do outro, 4-4-2. E ofensivamente, Depena, Alan Patrick, Valência, o Bruno Henrique cai para o meio para a subida do Igor Gomes. Então esse aqui é o time ofensivo do Inter a partir aqui dos 15 do segundo tempo. É basicamente como o time titular joga, né? Com o Arangues aqui fazendo esse segundo volante e o Gabriel primeiro volante. Aos 20 minutos, mudança no Flamengo, 3 mudanças. Sai Gabigol para a entrada do Pedro, sai Thiago Maia para a entrada aqui do Alan. O Alan entra na posição do Pulgar e o Pulgar vai para a posição do Vitor Hugo pela direita. E o Vitor Hugo vem para a esquerda na do Thiago Maia, só muda posicionamento. E também sai o Bruno Henrique para a entrada do Cebolinha. E com a entrada do Cebolinha, ele e o Ayrton Lucas começam a revezar esse ataque pela ponta, né? Às vezes, uma hora é o Cebolinha, outra hora é o Ayrton Lucas, parece que eles revezam mesmo. Uma hora um, uma hora outro, toda hora trocando os dois ali. Então os dois aqui começam a revezar no ataque. E aqui o Inter tem mais uma chance de gol, que é aquela do Depena, um chutaço de longe ali que o Matheus faz defesa. A partir dos 35, mais ou menos, do segundo tempo, agora só dá Flamengo. O Flamengo pressiona, volta pro jogo, começa a pressionar. Aqui vem mais 2 chances pro Flamengo. Aquele voleio do Vitor Hugo, que o Kehler faz uma defesa espetacular. E o Pulgar tem uma chance de cabeça também que o Kehler defende. Aos 41, o Vitão sai machucado, né? E não tem reposição. Então o Inter fica com 1 a menos. E aí, o que acontece? O Igor Gomes vira zagueiro, o Bruno Henrique sai aqui do meio e vai lá para a lateral. E o Depena também desce na outra lateral, formando a linha de 5, com o Bruno Henrique e Depena nas 2 laterais. E aí o Alan Patrick, Gabriel e o Arangues fecham aqui, formando um 5-3-1 do Inter aos 41 do segundo tempo, 0-0 no placar. E a partir disso aqui, o Flamengo agora vai todo mundo para cima, né? O Léo Pereira vai atacante, todo mundo vai para ataque, foda-se a tática a partir desse momento, né? E aí nesse fim de jogo, o Wesley ainda bota aquela bola no travessão, que seria um golaço também, chute de primeira, travessão, e assim termina o jogo. O Flamengo teve 7 chances de gol contra 2 do Inter, 7-2, 0-0 no placar. Destaques do jogo pelo Flamengo, eu vou destacar 2 jogadores que foram muito acima do resto do time, na minha opinião. Pulgar e Léo Pereira, para mim foram os 2 melhores. Pelo Inter eu vou destacar 3 titulares e 3 reservas que entraram. Kehler, muito bem, Gabriel e o Bruno Henrique, os 2 volantes ali. E pelos que entraram, o Valência entrou bem, Vitão entrou bem e o Arangues também entrou bem. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Flamengo, do Internacional, futebol brasileiro, europeu também. E curte o vídeo que você me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto, valeu!